Olá pessoal, vamos iniciar então esse módulo que é o nosso módulo sobre atendimento em psicologia online. Fico muito feliz em poder trazer para vocês exemplos de atendimentos reais, que é o caso desse atendimento. Obviamente a simulação, o nome Ana não é o nome da pessoa, algumas informações omitidas, porém nós temos então contato a um primeiro atendimento real. Isso é muito legal para que a gente possa desmistificar um pouco da fantasia a respeito dos atendimentos online, das expectativas, sobretudo as catastróficas a respeito de um primeiro atendimento. E aí a minha intenção é que nós possamos naturalizar, sobretudo aqueles que ainda não tiveram um contato, ainda não fizeram um atendimento online, possam já ter essa sensação desse contato com um cliente real. Então, seguindo o modelo anterior que nós temos feito, eu vou passando o atendimento, eu quero que vocês leiam de fato o atendimento e vou fazendo alguns comentários à medida que sejam necessários. Eu gostaria muito que nesse módulo, ao final, no fórum do módulo, que vocês possam trazer as suas opiniões a respeito do atendimento. De repente tem um ponto específico que eu explorei, tem um outro que eu não explorei, que vocês teriam explorado melhor esse aspecto. Então não é uma questão de ser melhor ou pior, de ser certo ou errado. Esse atendimento é o meu modo de fazer esse atendimento. E o de vocês poderiam ser de uma outra forma. Eu gostaria também de ouvir muito a opinião de vocês. Com certeza isso enriquece para o grupo de um modo geral. Então vamos lá. Eu vou passando devagarinho para que vocês possam ler o atendimento. Eu preciso retornar só um pouco, porque eu havia conversado com essa pessoa, explicado todas as regras, pedido autorização, obviamente, e aí nós havíamos combinado o horário ali em cima. Olha, ela falou à noite, tenho mais tempo. E aí eu falei para ela antes, a fim de otimizarmos o tempo, você pode escrever para mim sobre as razões pelas quais você buscou um auxílio psicológico agora, tá bem? Ela falou, tá. E aí ela fala comigo essas informações aqui, do mês passado para cá. Ok. Ela me envia essa mensagem e é um primeiro ponto importante. Quando eu envio para essa cliente uma autorização ou até um pedido para que ela me fale um pouco sobre ela, um pouco sobre as razões pelas quais ela está procurando o auxílio psicológico, eu abro um espaço para que ela fale sem que eu esteja interagindo. Isso é um grande risco já de início, porque no caso dela, eu já vinha conversando com ela e eu percebi que ela é uma pessoa de poucas palavras. Então eu imaginei que dando esse espaço eu poderia aproveitar um momento de inspiração dela, um momento em que ela desejasse falar e ela poderia já me adiantar algumas coisas. Então eu imaginei que isso poderia enriquecer o processo. Se, por exemplo, é um cliente que já verbaliza muito, que se expressa em quantidade, em volume, por exemplo, eu não recomendo que isso seja feito, porque o cliente pode mandar um livro para você. E aí depois você vai precisar lidar com esse livro e isso pode comprometer um pouco a eficácia e a fluidez do primeiro atendimento. Tanto que eu enviei, e observem que ela só mandou esses 2 parágrafos, porque eu já vinha conversando com ela e eu já havia percebido que ela se expressa de uma maneira muito reduzida. Então eu quis abrir um primeiro espaço para que ela já pudesse ir experimentando esse espaço terapêutico, entende? Mas vamos voltar. Então, quando a gente combina, eu obviamente comento o que nós havíamos conversado em cima. Quando ela mandou a mensagem dizendo que do mês para cá tinha se sentido mal comigo mesma e tal, eu reforço a importância, sim, faz muito bem em buscar ajuda profissional. E aí eu convido ela para esse primeiro atendimento por chat,
eu não ofereço outras opções, mas ela concorda. Então eu falo, podemos fazer por chat, tá bem? Ela fala, tá. E eu continuo comentando o que ela falou em cima. Ela havia dito, eu não queria, porque quando falo sobre me bate uma tristeza. E aí eu digo a ela, eu compreendo sim, mas não olhar para uma ferida não a cura, ou seja, nós precisamos falar sobre isso. E aí eu já peço, me conta um pouco mais sobre o que está acontecendo. A partir daí vocês vão lendo. Ela fala sobre a dificuldade com o padrasto, o término com o namorado. Se aproximou de amigas, mas não é a mesma coisa. Eu pergunto, mesma coisa com relação ao seu namorado? E aí, um primeiro ponto. Ela acabou de falar que terminou a relação, então seria seu ex-namorado. E aí eu coloco ex, melhor falando. Eu geralmente não gosto de apagar a mensagem, prefiro corrigir. Eu pergunto a ela a idade, pergunto quanto tempo tinha de relacionamento. E aí nesse início, muito interessa buscar informações, preciso entender exatamente o que está acontecendo, entender melhor. E aí eu vou sempre perguntando com detalhes o que aconteceu, qual foi a razão do término, até que as coisas possam ficarem mais claras para mim. E ela fala, estávamos brigando muito, queria que fizesse o que ele queria, e aí eu ainda quero compreender mais, me dá exemplos do que acontece. Ela fala aqui de atitudes machistas. Geralmente eu vou confirmando enquanto a pessoa fala, para ela não ter a sensação de ficar sozinha, eu coloco sim, ok, ouvindo. E aí eu questiono para ela se teve outras relações antes dele, outros namoros, porque eu já quero compreender se isso é um padrão dela, como que funciona, como que esse padrão de machismo, de controle se instaura nas relações dela. Novamente aqui o corretor seria de controle, eu só corrijo embaixo. Ela confirma então que essas coisas já aconteceram, que até se aproximaram de agressões físicas. Então vou confirmando esse sim. Uma forma de seria o equivalente a presencialmente balançar a cabeça, sinalizar talvez enquanto a pessoa fala. E aí eu questiono se foi decisão dela diante das brigas, para compreender se ela se posicionou, o que aconteceu. Nesse ponto, eu volto uma mensagem que ela havia dito, marco a mensagem e a indago sobre. Então essa é uma grande possibilidade do atendimento via chat. Você tem o controle da mensagem o tempo todo, você consegue voltar, olhar as informações,
marcar uma mensagem caso você queira para comentar, que foi o caso que eu fiz aqui nessa. E aí eu falo, você falou que não é a mesma coisa do tipo de relação que acaba estabelecendo com as amigas. Como era a sua relação com ele? Em que difere das amigas? O que sente que encontrava nele? Aqui eu retorno também à questão do padrasto dela. Aqui ela traz uma informação importante, que é um comportamento que se repete também na relação do padrasto com a mãe dela. Falando de padrão aqui, fala que o padrasto diminui, xinga a mãe dela. E eu nesse início, na medida do possível, buscando detalhes maiores, buscando entender melhor a situação, sair do genérico e aprofundar mais na compreensão do que acontece. Aqui também uma informação importante vindo da parte da mãe dela, que a mãe expressa para ela que ela não deve falar nada diante de situações como essa. Também uma outra frase que considero muito importante, que é a ideia da mãe repetir para ela que ela não entende, não deve se meter. E aí eu imagino que mais na frente determinados comportamentos possam se basear nessa crença. Então vamos guardando essas informações. E à medida que eu questiono, eu falo com ela, você sente à vontade? Ainda brinco, digo, a partir de hoje sou seu psicólogo, tal, então. E aí eu falo, caso eu não se sinta à vontade também para falar sobre algo, é só me falar. Mas abordaremos os pontos que podem estar relacionados à situação, tá bem? Então, um modo de fazer esses questionamentos, mas ao mesmo tempo mostrando que existe um respeito, um limite, e caso ela sinalize a qualquer momento, a gente então conversa sobre o incômodo dela. Informações também super importantes. O padrasto fala que a mãe faz tudo errado, que ele que sabe das coisas, que ele que sustenta. E aí me chama a atenção quando ela fala dos relacionamentos machistas que ela estava, o último, e esse outro que ela falou que terminou do tempo de colégio. Eu fico muito atento a esses padrões. Nesse ponto, eu já havia conversado com ela no início do atendimento. Desculpa não estar te chamando pelo seu nome, mas porque eu senti falta de chamá-la pelo nome durante esses atendimentos, durante esse trecho. E por mais que eu já havia conversado com ela, eu quis reforçar. Dizer, olha, lembre que eu não estou te chamando agora pelo nome,
pelo que nós combinamos. E ela falou, tudo bem. Aqui eu retomo o local que ela parou, então eu marco a mensagem, coloco sim. Que são essas possibilidades do chat. O chat permite fazermos links entre os atendimentos, entre as mensagens, melhor falando. E entre os atendimentos também. Caso você não exclua o atendimento de um atendimento para o outro. Então vou falando com ela, nesse primeiro atendimento, buscando compreender melhor, pedindo para que ela conte melhor a história dela, para que ela explique melhor o que está acontecendo, se moram juntos, desde quando, para que a gente possa ir compreendendo melhor essa dinâmica inicial. E aí nesse momento eu informo a ela que caso ela que tenha privacidade e queira mandar áudio, que tudo bem. Ou pode continuar escrevendo. Às vezes, a depender do trecho, nesse caso que eu solicitei, me conte aí a história disso. Pode gerar um conteúdo de informação muito grande, e aí de repente a pessoa prefere enviar um áudio falando sobre, contando. Então, esse primeiro momento eu vou buscando aprofundar as informações, estimular ela a me contar, a falar. Aqui eu vou parafraseando ela para mostrar para ela que eu estou compreendendo. Em outras palavras, eu repito um pouco do que ela vem dizendo e ela fala assim, exatamente. Aqui a vantagem do chat de poder marcar as mensagens, porque mesmo em algum momento, se as mensagens se misturam, mas nós sabemos do que se trata. Aqui, por exemplo, quando ela falou trago o bebê para ficar comigo, eu pergunto para o seu quarto, ela falou eu não falo com ele, eu falo não fala, evita falar, ou de fato existe uma tensão. O não falo eu queria compreender se é uma guerra declarada em casa, ou seja, não se tratam como os dois desconhecidos, ou não falo seria no sentido de conversa o mínimo possível, porém um clima sem conflitos, um clima de respeito aos espaços sem que se falem. E aí ela vai marcando também a mensagem, ou seja, sobre falei, ela aqui repete, então organiza a mensagem, não essa forma de marcar a mensagem e responder, organiza o diálogo para que a gente não se perca. Aí aquela especifica que eu falei foi quando ele levava para ficar com a mãe, quando ficou internada, então eu que trocava algumas palavras com ele, e embaixo ela confirma
que não nos falamos mesmo, ou seja, realmente eles dois não têm relacionamento dentro de casa. Que ela fala que não é só da parte dela, que ele também nem olha para ela e também não faz questão de falar com ela. Que novamente eu parafraseio ela, então ele não faz também questão desse contato, ela fala isso. Nesse ponto eu retorno ao relacionamento dela. Você falou então que conversava muito com seu ex sobre a situação. E aí pergunto para ela o que é que mudou de quando terminou a relação para cá, que suporte é esse que ela tinha ou ela projetava pelo menos nesse ex e como que ela está agora. Ela fala dessa relação onde ela o colocava num local central de sua vida. Quando ela fala que não tem mais quem fique do lado, que ele era a única companhia. Ela confirma que não gosta mais dele, que com relação ao término ela até está bem, mas isso traz um agravante que ela se sente sozinha e ela o colocava nesse lugar de companhia. Nesse ponto eu venho então dando uma devolutiva, eu confirmo com ela até o que ela já trouxe. Falei, esse é o ponto, não necessariamente a falta de alguém, mas sim a brecha deixada por as lacunas deixadas, os vazios pela saída dessa pessoa da vida dela. E aí eu falo, legal que você esteja entrando em contato com isso. E coloco para ela que com relação às saídas dele, os vazios dela então aparecem, as lacunas. E aí falo, mas que bom que você está entrando em contato com isso. Com esses buracos que sempre existiam, mas que estavam tamponados. Aqui então eu venho já a convocando para uma permanência no processo. Então eu falo, teremos a chance de olhar para essas suas lacunas. Às vezes alguns atendimentos eu faço desse modo. Digo, com certeza em alguns momentos vamos precisar falar muito sobre isso. Ou seja, nós damos uma ideia de processo, de necessidade de encontros posteriores, de necessidade de um processo de fato. E aí eu paro de falar um pouco sobre o padrasto, sobre o relacionamento, e eu agora busco falar um pouco sobre ela. E aí, como é que andam os seus projetos? Como é que está a sua autoestima? Agora é o momento de a gente olhar para você, entender o que está acontecendo com você nesse período. Inclusive, ela falou no início em tirar a própria vida. E aí eu questiono o que está acontecendo.
Ela me fala que não tem projetos agora. Com certeza, esse é um dos grandes pontos iniciais para o nosso processo. É que ela recuperar a si mesma, olhar para si, para a sua autoestima, para os seus projetos, aprender a se colocar num local mais central na própria vida. É que ela havia falado que a colega está com Covid, e aí eu desejo sucesso na recuperação. Com relação a tirar a vida, eu pergunto se ela ainda tem esses pensamentos suicidas. Ela fala que nunca mais pensou sobre isso. Novamente, quando ela fala que tem dia que está mal, eu repito, sobretudo porque estamos nos aproximando do final da sessão, eu digo, depois vamos explorar bem mais esses aspectos de autoestima. E aqui é quando ela fala nunca mais pensei, eu falo que bom. Agora eu sou seu psicólogo e a gente vai fazer um acordo, tá bem? Ela que repete sobre quando havia pensado em suicídio. Concorda com o meu acordo. E falo com ela, por todo o tempo que estivermos juntos, você jamais fará qualquer atentado contra a sua vida. Temos um acordo? Ela fala assim. Se sentir-se muito mal, você busca um modo de falar comigo. Tá bom. Essa é uma recomendação da Associação Brasileira de Psiquiatria, quando fala do trabalho de prevenção ao suicídio. Obviamente nós não somos responsáveis pelas pessoas que tiram as suas próprias vidas. Nós sempre estaremos buscando ajudar, dar o nosso melhor. Mas existem algumas recomendações específicas, e uma delas é que seja feito um contrato de fato, que é isso que acabei de fazer. Você fala, olha, eu sou um profissional que estarei com você, estarei do seu lado, e jamais você vai tentar fazer isso durante todo o tempo que estiver comigo. É um acordo que nós temos. Eu vou colocar essa cartilha da Associação Brasileira de Psiquiatria como anexo nesse módulo, para que vocês possam então buscarem essas informações. Caso ela tivesse trazido a questão do suicídio como algo muito presente, nós não estaríamos a atendendo de maneira online, porque algumas situações em específico é melhor que nós possamos encaminhar para outros profissionais que possam atender presencialmente, ou até mesmo direcionar ao Centro de Valorização da Vida, que eles têm um maior suporte para lidar com situações emergenciais. Então, se alguém que está falando, eu vou cometer suicídio, eu quero cometer suicídio, eu não aguento, eu vou tirar a minha própria vida, o nosso protocolo é outro. Também vou fazer um extra sobre isso. Ela confirma, então, esse contrato. É um modo de constranger, não é? A pessoa, a ideia de que, poxa, tem uma pessoa cuidando de mim, tem uma pessoa do meu lado, tem uma pessoa agora que está disposta a me ouvir, e eu posso recorrer a essa pessoa, eu não estou sozinha. Então aqui eu vou fazendo o fechamento. Vocês percebem, como eu falei, que alguns tópicos eu vou sinalizando para a pessoa que são importantes e que em próximos encontros seria importante nós tratarmos sobre. E aí a gente vai então construindo uma experiência de processo relacionado ao atendimento.
Aqui eu reforço para ela que hoje é só um primeiro atendimento, que a intenção é nos conhecermos ainda. Aqui eu pergunto e aí podemos fechar o atendimento. Tem algo mais que você queira trazer? Aqui um outro aspecto semelhante ao que eu trouxe inicialmente. Eu geralmente com os meus clientes autorizo, caso nesse intervalo sinta que pode me enviar mensagens, que deve. Aqui um outro ponto importante, semelhante ao inicial, geralmente para com os meus clientes, eu autorizo, eu falo, caso nesse intervalo sinta que deve, pode me enviar mensagens. E aí eu explico, no máximo eu não vou conseguir responder de imediato, mas vou sinalizando o recebimento da mensagem e em nossa sessão nós aprofundamos, combinado? E ela fala ok, e aí eu vou fechando o atendimento. Novamente esse ponto, para mim, pelo volume de atendimentos que eu tenho e o modo como eu gosto de trabalhar, eu deixo em aberto, porque às vezes o cliente está numa situação específica, alguma coisa que aconteceu naquela hora, e eu dou espaço para que a pessoa pegue o meu WhatsApp e fale, Adelson, aconteceu uma situação super chata, estou me sentindo desse modo, mas aí eu vou falar, compreendo sim, fulano, entendo sim, estou aqui acompanhando. Na nossa sessão nós falaremos com certeza sobre esse assunto. Escreva quando desejar, tal. E aí, ou seja, eu não vou ter sessões paralelas durante a semana, mas vou deixar esse material então reservado, guardado, e aí na sessão eu sinalizo. Você quer conversar sobre alguns desses tópicos ou você prefere falar sobre um outro assunto? E aí nós damos direcionamento então de acordo à preferência do cliente. Então fechamos por aqui. No primeiro atendimento, obviamente, ainda não temos grandes possibilidades de intervenções, de usos de recursos terapêuticos, afinal é só um primeiro contato. Mas aí a partir dos próximos atendimentos, vamos percebendo as possibilidades. Eu estou gravando essa mensagem agora, não é, esse vídeo para vocês, e eu ainda não fiz o segundo atendimento, eu vou fazer hoje. Então não sei exatamente como vai ser. Vamos ver o que vai acontecer, se nós teremos possibilidades de uso de recursos. Se sim, eu demonstro na prática. Se não, eu trago depois um outro vídeo à parte falando sobre. Um abraço a todos. Vamos então ao fórum discutir um pouco sobre esse atendimento.